Nós vamos continuar falando sobre evangelismo e já tinha aparecido aqui, vai aparecer outra vez. Meu convite é para o evangelismo. Até coloquei, né? Vamos evangelizar? É o convite que eu faço nessa manhã e que eu tenho certeza que é realmente o que Jesus espera de nós, todos os dias. É que a gente tenha esse sentimento de querer levar a palavra dele, de querer falar sobre ele, seja qual for a oportunidade que nós tivermos. A irmã até complementou isso nessa manhã na aula. É importante a gente pegar as oportunidades. Elas são muitas, às vezes, sendo muitas, podem diminuir por conta própria nossa, então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas vamos comentar sobre isso nessa manhã. Abram Lucas capítulo 10, versículo 2. Lucas 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Diz assim: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, depois a gente dá um jeito. Jesus dizendo isso para os seus discípulos aqui nesse momento, que eles rogassem ao Senhor, que eles pedissem ao Senhor por trabalhadores. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Quero meditar um pouquinho a respeito sobre isso nesse dia. E que você pensasse, já parou para pensar que você seja fruto dessa oração que Jesus pediu que os discípulos fizessem? Já pensou nisso? Que Jesus falou, orem para que tenha mais trabalhadores. E você é fruto dessa oração de Jesus. Que quando Jesus ele falou isso, era pensando que um dia nós teríamos também essa oportunidade e que nós também temos que fazer isso. Eu coloquei aqui uma seara para a gente pensar e tem bastante coisa mesmo para fazer. Tem um irmão que precisa cuidar da grama e quando a gente vê ele cuidando da grama eu fico, uau, é muito trabalho. Só uma grama. Agora imagina fazer a colheita. O que Cristo coloca para aqui, para esses homens, e também em João ele faz isso, orem para que o Senhor traga mais pessoas. E eu não sei o que vocês sentem, mas eu realmente fico sem palavras assim, para falar sobre Cristo, porque ele pediu para as pessoas rogassem por mim, rogassem por vocês, para que vocês escutassem a palavra e fossem esses trabalhadores. Você pode não acreditar, e por isso eu fiz essa pergunta. Você acredita que consegue evangelizar? Talvez você vai falar, eu acho que não. Só que teria um problema, se você falar que você acredita que você não consegue evangelizar, a gente acaba contradizendo a Bíblia. Porque Jesus não falou, aqueles que conseguem, vão e pregam o Evangelho. Ele falou, vão e pregam o Evangelho. Ele não deu abertura para falar, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho esse dom. Ele falou, vocês vão e pregam o Evangelho. A mensagem não é para ser dura, tá? A mensagem é para que a gente medite a respeito disso e que você pense sobre o que é evangelismo. Se vocês abrirem lá em Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao 20, tem a boa definição que nós todos já conhecemos. Sempre que chegamos nesses versículos, ou que alguém fala sobre, não, mas será que a gente tem que evangelizar ou não? Nós lembramos as palavras de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Talvez tenha uma pequena diferença em cada versão, mas é exatamente isso que Jesus falou. Evangelismo é isso. É ir e falar com as pessoas. Não é ir para a Noruega. Não é ir para o Japão. É falar com as pessoas. Vão e falem com as pessoas sobre Jesus. E não para por aí. Depois continua ensinando o que elas devem fazer, como que elas devem obedecer a Jesus. Então o evangelismo é isso. Falar as boas novas, falar de Cristo. E dentro disso,
Eu vou colocar alguns pontos para a gente pensar. Eu sei que quando a gente pensa em evangelizar, nós automaticamente pensamos nos pregadores da palavra. É o mais normal. E temos vários exemplos. Nós temos exemplos de pregadores que falaram com os religiosos da sua época, com os judeus. Nós temos o exemplo de Paulo, indo até os judeus. Nós temos os exemplos também de Paulo indo para os gentios, Pedro também. E falando mesmo a palavra, fazendo aqueles grandes sermões. E realmente isso também é evangelizar. Temos também o exemplo de Paulo indo até as pessoas mais inteligentes da época, ou que se consideravam os mais inteligentes da época, melhor dizendo, os gregos. E Paulo não fica com vergonha e começa a falar do Deus desconhecido que eles tinham colocado lá. Ele fala sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar com vocês hoje. E Paulo começa a falar a respeito daquilo. Também pegou para governantes, para reis. Tem um caso de um rei que até olha para Paulo e fala: não, para, Paulo, para. Você está quase me convencendo. Outra hora nós conversamos sobre isso. Porque Paulo estava realmente falando sobre Jesus e falando para ele sobre quem Jesus era e que ele deveria mudar a vida dele. E eu gosto muito quando chega naquele final, Paulo está mais velhinho, né, já apanhou bastante da vida também, já lembra dele mesmo combatendo o bom combate e falando para aquelas pessoas: eu também era como você, também lutava contra a crença. Está na hora de mudar. E podia ser um rei, podia ser uma pessoa mais simples. Paulo pregava. Eu não vou parar muito aqui nesses textos, no caso, porque nós já conhecemos eles, tá? Sobre os pregadores da palavra. Depois você pode ver outros exemplos como de Filipe também, e assim por diante. Mas só reforçando aquele versículo que a gente viu no começo na aula de hoje, é que quando Paulo conheceu, ele não esperou 1 ano, 2 anos. Ele já começou a falar na hora que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era Deus, ele não se conteve e falou: preciso falar isso para as pessoas. Preciso falar para as pessoas e pregar sobre Jesus. E isso é um exemplo de um pregador da palavra. Um outro exemplo que às vezes a gente não para pensar é que às vezes vai ter pessoas que vão ser como Filipe, que vão ter a oportunidade de tirar dúvidas. Tem várias pessoas com diversas dúvidas aí fora. E talvez você pense: eu não consigo formular um estudo. Mas você pode tirar dúvidas. Quem não lembra, né, quando chegou lá, Filipe estava conversando com um eunuco, eu coloquei aqui algumas palavrinhas, vocês podem ler, obviamente abram a Bíblia para pesquisar, para olhar, tá, irmãos, por favor. Em Atos capítulo 8, versículo 30 e 31, Filipe fala para aquele homem: você compreende o que vens lendo? E o homem, como várias pessoas, como já foi comigo também anteriormente, como poder entender se alguém não me explicar? E Filipe não olhou e falou: ó, você é rápido. Não, ele subiu a carruagem e foi explicando desde quem a profecia estava falando e ficou até chegar em Jesus. E o eunuco falou: o que me impede de ser batizado? Então há pessoas que vão ter a oportunidade de explicar um versículo. E, irmãos, isso acontece bastante. Muito mesmo. As pessoas chegam até a gente e falam: ah, eu estava vendo um versículo esses dias, Deus fala isso ou aquilo. Aí a gente vai poder olhar e falar: olha, eu acho que esse versículo não fala isso. Eu posso explicar para você o que ele fala na verdade. E eu falo porque isso já aconteceu com várias pessoas, eu já vi, presenciei várias vezes. As pessoas falam: olha, eu acho que você não está entendendo muito bem esse versículo. Se você quiser, eu posso explicar. E a pessoa sai dali e fala: puxa, então era isso que significava? Como é que você... E a pessoa vai explicando. Ó, tem um contexto, versículos isolados podem nos confundir. E daí vem uma pregação, depois no futuro de outro não pode fazer, a pessoa é batizada. Não tirar dúvidas a gente pode se esforçar para fazer. Um outro exemplo que às vezes a gente acha que é pequeno, mas nunca é de convidar as pessoas para ouvir. Você pode fazer isso. Eu nunca esqueço da mulher samaritana, ou do exemplo de Filipe com Natanael. A mulher samaritana, Jesus falou sobre a vida dela, ela foi até a aldeia dela e chamou, e todas as pessoas vieram até Jesus, daquela aldeia. Só dela ter falado: venham ver um homem que falou tudo o que eu tenho feito na minha vida. Ela não pegou e falou: eu preciso agora de 1 ano estudando as cartas de Paulo, de 1 ano estudando Jeremias. Ela não fez isso. Ela falou: venham porque vocês precisam ver. Felipe olhou para Natanael e Natanael falou: pode sair alguma coisa de Nazaré boa? Ele falou: vem e veja. Vem e veja. E aí depois Jesus fala com ele e ele fica: puxa, realmente você é um filho de Deus. Aí Jesus: você não viu nada ainda? Ele já acha isso? Tá bom. Que bom. Então,
Você pode convidar as pessoas para escutar a palavra. Você pode pensar em algumas coisas, como você pode falar. Eu coloquei até um ponto que eu não tinha pensado muito na minha vida, mas lá no capítulo 4, a gente já está em João, no capítulo 4, versículo 10, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, que logo depois vai chamar as pessoas, e ele diz assim no versículo 10: se conheceras o dom de Deus e quem é o que lhe pede a água, no caso, dar-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria a água viva. Observe que Jesus aqui, ele está instigando na pessoa o querer conhecer. O que fica lá, ele está falando. Eu quero entender melhor. Fala, tudo bem, então vamos lá. Então você pode usar esse tipo de coisa na hora de falar com as pessoas. Você pode falar um tema, olha, nós vamos estudar sobre esse tema, o que você acha? A pessoa fica, como assim? Eu não ouvi falar disso. Quero ver sim. Ou você pode usar algum versículo para falar, você já ouviu falar isso sobre Jesus? Que ele é o Filho de Deus? Aí normalmente a dúvida das pessoas é, não, peraí, mas Jesus é Deus ou ele é outra pessoa? E você pode usar isso ao seu favor para falar com as pessoas. Viu? Você não precisou de 1 ano estudando sobre isso. Você só falou com a pessoa. Isso é evangelismo. Mais coisas que a gente pode fazer, às vezes a gente esquece, falamos sobre isso nessa manhã. Familiares e amigos, estamos rodeados deles. Moramos perto de familiares. Eu gosto do exemplo tanto de Levi quanto de André, nesse caso. André vai até Pedro, aí mesmo em João, você pode depois olhar, capítulo 1, versículo 41, e chama Pedro e fala, você precisa ver. Bem provavelmente ele é o Messias, e Pedro foi junto com André para ver, e Pedro se tornou. Só de André convidar ele para ir ver. O outro caso, que eu falei para vocês, é de Levi. Levi era publicano. E nesse caso, tinham outros publicanos. Ele viu a mudança que Jesus podia fazer na vida dele, as coisas que Jesus pregava. Ele olhou para aquelas pessoas que ele conhecia e não falou, não quero mais fazer parte disso, porque essa é uma vida horrível. Ele falou, venham na minha casa. E convidou essas pessoas para escutarem Jesus. Isso é falado lá no capítulo 2 de Marcos, versículo 15. Será que nós temos convidado as pessoas do nosso trabalho para escutar sobre Jesus? Como Levi fez, sendo publicano. Ele sabia que ia ter algum tipo de ódio, algum tipo de perseguição, mas ele não se importou. Chamou também os outros que eram publicanos para ir até Jesus. E escutar, da mesma forma como ele foi mudado, as pessoas também poderiam ser mudadas. E muito mais pessoas do que publicanos estavam naquele dia, escutando Jesus. Então você pode chamar familiares, pode chamar amigos. Pessoas não faltam para você poder falar e só convidar para escutar Jesus. Mais coisas que a gente pode fazer nesse caso. Daqui a pouco eu acho que passa. Você pode usar a sua casa. Quantas vezes a gente não fala, puxa, mas eu gostaria tanto de uma oportunidade? Usa a sua casa. Eu coloquei aqui um exemplo, né? De quantas vezes Jesus não está querendo realmente fazer um trabalho na sua casa e você está fechando a porta para ele. Não querendo deixar com ninguém. Quando na minha casa é muito pequena, não, minha casa não é adequada. E você vai perder muitas oportunidades com isso. Porque a maioria das pessoas não se importam com o tamanho da sua casa. As que se importam são realmente aquelas também que precisam ser mudadas e precisam ser convidadas para escutar a palavra. Se elas se importam que a sua casa não tenha 5 quartos, é porque ela precisa ser mudada. E convide essa pessoa mesmo para ir à sua casa estudar a palavra. Não fique se preocupando com isso. Aqueles que, se essas pessoas se preocupam hoje, naquela época elas se preocupariam bem mais, porque eles não usavam cadeiras, eles não tinham porcelanato, não tinham piso, elas iam ter que sentar no barro. Então elas não iam querer Jesus também naquela época. Não se preocupe com isso. Só convide as pessoas. Se o carcereiro naquele dia não tivesse levado Paulo e Silas para a casa dele, não tivesse falado, não, eu quero ouvir melhor sobre o que essas pessoas estão falando, a família dele não teria tido oportunidade, talvez. Ele abriu a casa e ele e a família dele, naquele dia, foram batizadas, foram salvas. Eu imagino que talvez quando o carcereiro chegou lá com Paulo e Silas, a esposa dele deve ter olhado, as pessoas, essas pessoas, você está trazendo pessoas todas sujas, todas machucadas para cá, o que você está fazendo? Ele falou, calma. Vocês precisam ver. E naquele dia aquelas pessoas foram convencidas também, pela palavra de Cristo e não por Paulo. Então que bom que o carcereiro abriu sua casa. Lídia conheceu a palavra também na mesma cidade. E a palavra diz que ela falou com Paulo para que ela, poxa, se você acha que eu sou merecedora
fica na minha casa. Paulo falou, eu me senti constrangido com o convite dela, ela constrangeu a gente, ficou falando, fica na minha casa. Olha, fica na minha casa. E o apóstolo Paulo fala, nós ficamos na casa dela. E por isso ele conheceu o carcereiro e as outras pessoas naquela cidade. Porque Lídia falou, quero usar a minha casa para o Senhor. Fica com a gente. Novamente, ela não pregou nada, ela não ficou um ano pregando, estudando sobre Efésios, sobre Romanos. Ela só falou, eu quero usar a minha casa. Outro exemplo também que eu gosto, seja companheiro. O Fernando já citou isso hoje, nessa manhã, sobre Romanos. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Só de você ser companheiro, de você acompanhar alguém, você já ajuda muito. Às vezes a gente está no começo mesmo, a gente não vai conseguir responder todas as questões. Então, por que não estar com alguém que está ali se preparando e pode responder algumas questões? Barnabé fazia isso, ele não ficava falando, não é justo você falar agora, Paulo, agora é minha vez. Não, ele estava tranquilo quanto a isso. Tanto que depois ele vai com João Marcos, depois outros irmãos também querem ajudar. Lucas é falado que ele acompanhava o apóstolo Paulo, mas a gente não vê Lucas reclamando, só Paulo prega, eu nunca prego. Não, ele pregava da forma dele, acompanhava o apóstolo Paulo. Então a gente tem vários exemplos que a gente pode pegar, Barnabé, Timóteo, Marcos, Silas, Lucas, companheiros. Paulo se sentiu muitas vezes sozinho, precisava de ajuda, e Deus dava esses companheiros para ele. Foi a promessa que Jesus fez a Pedro, sendo cumprida com o apóstolo Paulo e com os outros. Que ele falou, eu vou te dar uma família muito maior do que você tem. Muito maior, Pedro. Não é em vão você ter deixado a sua vida para trás para me seguir. Eu vou te dar muito mais do que você imagina. E o apóstolo Paulo se sentiria sozinho em algum momento, Jesus faria isso com ele. Tem outros exemplos também, como eu falei. O Fernando citou Romanos 16. E lá tem uma série de pessoas que não eram pregadores da palavra, mas eram como mãe para o apóstolo Paulo. Maria, ele fala isso. Maria era como uma mãe para mim. Muito me ajudou, muito foi cooperadora da palavra. Tiquico, Onésimo, Febe, vários são citados. Pessoas que simplesmente levaram uma epístola até certo local, como Tiquico ou como Febe. Irmãs, irmãos, Paulo vai citando. Várias pessoas que eram cooperadores, que acompanhavam pelo menos. Pregavam de certa forma. Mas só de também estar ali acompanhando e falando, não, quero estar junto com você, vamos lá. Ou como a gente viu o caso de Onésimo, o Fernando comentou sobre Filemon, e ele fala, ele tem sido muito útil, Filemon. Onésimo tem sido um irmão para mim, um grande companheiro muito útil. Será que nós estamos querendo ser útil aos irmãos, útil ao Senhor, pelo menos acompanhando? Observe que naquele texto que nós lemos sobre a seara ser grande, Jesus mandou de 2 em 2. Não mandou sozinho, mandou de 2 em 2. Também podemos fazer o trabalho em casal, em família. Temos o caso que nós mais conhecemos, né? Que é de Priscila e Áquila, que nós já vimos até no outro slide também sendo comentados. E agora também, no capítulo 16, versículo 3, Atos diz que foram eles que ajudaram Apolo naquele começo. Apolo não tinha entendido muito bem, não tinha conhecido exatamente a pregação sobre Jesus. Ele estava com a pregação de João, vivia sobre as coisas que João tinha falado anteriormente, mas queria pregar. Priscila e Áquila chamaram ali, se juntaram com ele e explicaram para ele sobre o caminho, sobre Jesus. Trabalhar como casal. Olha que grande oportunidade de fazer isso. Às vezes é difícil se encontrar na semana de fazer 2, 3 vezes. Às vezes só uma a gente consegue com outro irmão. Mas em casa você consegue. Você já tem esposa, com os filhos ainda mais. Você pode usar a escola. Ali no caso das coleguinhas, às vezes estão com filho. Conheço várias formas assim de irmãos que já fizeram coisas que eu falei, nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Às vezes você leva o filho simplesmente para ir num parquinho. A criança está brincando ali, você pode aproveitar para conversar com os pais enquanto isso. E falar da palavra com os pais. Ou simplesmente sentar e falar, crianças, vamos escutar um pouquinho hoje uma parábola? E ler para as crianças uma parábola. Então, dá para fazer de várias formas, em casal e em família. E, novamente, tem bons exemplos aqui. A gente vê Rufo e a mãe dele também. A mãe e a avó de Timóteo, como elas foram importantes para ele, ensinar a palavra para ele. Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo. Outra coisa que a gente já falou também nessa manhã, oração.
é muito importante que a gente ore, e isso é muito importante para o evangelismo. Já lemos Colossenses nessa manhã, Colossenses 4, versículo 3, onde Paulo pede para que os irmãos supliquem, roguem ao Senhor para que seja aberta a porta à palavra, à pregação. Nós estamos orando por isso. E até coloquei aqui também para a gente meditar novamente. E outros vários momentos onde os irmãos oraram. Será que a gente não consegue fazer isso? Outro exemplo que a gente pode pegar, os nossos bens. Você pode usar as coisas que você tem para pregar. No meu caso não está no bolso, mas no caso de vocês talvez está no bolso. Você não consegue usar o celular para pregar o evangelho? Para simplesmente compartilhar com as pessoas um estudo. Isso é um bem que você tem. Vou colocar alguns outros exemplos daqui a pouco para você pensar sobre bens. Mas você pode usar a sua casa, como já falamos, pode usar o carro. Tem vários exemplos. Quero que você pense a respeito disso. Então, só coloquei 10 aqui, mas tem muito mais. Talvez você está pensando, faltou aquele outro. Tem aquele outro. Que ótimo. Que ótimo. Tem muito mais que 10 coisas que a gente pode fazer para pregar o evangelho. Então. Nenhuma dessas se encaixa com a gente. Como isso pode ser possível? Então, listando aqui. Pregando a palavra, tirando dúvidas, convidando para ouvir, deixando uma reflexão, conversando com as pessoas, abrindo a sua casa, acompanhando nos trabalhos aos irmãos que estão fazendo evangelismo, orando, trabalhando em família ou em casal com os nossos bens. Será que nenhuma dessas a gente consegue utilizar para pregar o evangelho? Algumas dicas. Aos que podem sair para pregar e falar de Jesus. Você pode bater de porta em porta e chamar as pessoas. Não precisa ser para estudar. Pode ser só para ler, para orar. Eu comentando essa manhã. Você pode chamar. Se você gostaria de orar para alguma coisa, tem alguma coisa que a gente pode também ler. Você já leu. Pode falar um versículo que você achar interessante. Você já leu Provérbios capítulo 1. Já leu Mateus capítulo 5 sobre o Sermão do Monte. Gostaria? Não quero e bate o portão. Bora, seguir para outro. Tem um bom exemplo no Antigo Testamento, que depois vocês podem ler. O povo estava rejeitando Samuel como juiz e falou, nós queremos um rei. Samuel ficou muito triste, falou, Senhor, eles estão rejeitando. Deus falou, Samuel, não fica chateado, porque eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Então não se preocupe. Continua, eles querem um rei? Dá um rei para eles. Pode deixar, é eu que eles estão rejeitando. Então, tome cuidado, irmão. Quando você, às vezes, acha que as pessoas estão rejeitando você, não é você. Segue. E depois volta no outro dia, por que não? Volta de novo. Paulo também estava rejeitando a pregação de Estevão. Jesus foi até ele e falou, Paulo, por que tu me persegues? E ele aceitou. E outros vários exemplos. Volta daqui a um mês, volta depois. Bateu de novo o portão? Tá bom, daqui a um ano a gente bate. Pode ser que seja outra pessoa que esteja morando lá. Vamos continuar. Encontrar lugares onde a gente pode falar com as pessoas. A gente comentou, a gente não pode, obviamente, às vezes a pessoa precisa trabalhar, a gente não vai fazer a pessoa chegar atrasada no trabalho. Mas a gente pode pensar, eu acho que talvez no terminal o ônibus demora. Né? No terminalzinho, no caso eu falo ponto, né? Que o terminal de ônibus é complicado, né? As pessoas podem bater na gente lá, né? Que não pode, normalmente entrar em terminais e fazer algumas coisas. E a gente, infelizmente, tem que seguir algumas regras. Mas a gente pode fazer no ponto de ônibus. Olha, hoje eu gostaria de falar uma parábola com você, eu posso entregar um folheto. Ou outro lugar que você esteja imaginando, um parque, uma praça, você pode falar com as pessoas desses lugares. Elas não estão com pressa normalmente. Você pode gravar vídeos ou áudios e mandar para as pessoas, ou mandar versículos da Bíblia. Olha, hoje estou mandando para você aqui Mateus, para você refletir. Não quero, tá bom, manda para outro que quer. Sempre tem alguém que fala, muito bom, está precisando escutar isso. E aí você pode começar uma conversa. Você pode se dispor a dar aulas, pode se dispor a ensinar. Sempre tem alguém que fala, gostaria tanto de fazer, mas ainda não estou conseguindo. Então eu posso ir lá para te ajudar. Não tem problema, eu te acompanho. A gente pode ler só, tá bom? Pode pensar em outras estratégias para trazer curiosidades, como Jesus fez com a mulher samaritana. Alguma coisa você pode fazer. Mais algumas dicas. Aos que podem ainda sair também, né? Você pode convidar para ler a palavra com a pessoa, pode ser até no ônibus, a pessoa está ali sentada, você vê que a pessoa não está bem, você está se sentindo bem? Se a pessoa falar não, o que você acha que a gente lê?
ou você pode falar comigo a respeito do que está acontecendo, e no final você pega um folheto sobre algum ponto. O importante é que Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Quem diz o que é oportuno é Deus. Se as pessoas falarem, não, aqui não é oportuno, você não deve falar aqui na rua, porque na rua não quero que você fale. Deus não falou isso, ele falou, você prega quer seja oportuno ou não. Se tem uma pessoa no trem, você vê que ela está precisando que você fale, você fala. Antes basta obedecer a Deus do que aos homens. Você não pode deixar passar uma oportunidade dessa, porque o governo disse que você não pode falar com pessoas numa pessoa no trem. Isso não existe. Não posso pegar o folheto de uma pessoa no trem porque o governo falou que é errado. Se a pessoa está precisando, você entrega. Não está certo isso, a gente deixar a pessoa embora sem a gente falar da palavra de Deus. Ele falou que a gente deve falar a todas as pessoas que a gente estão precisando da gente. Não vou falar na minha rua porque tem uma pessoa que não gosta. Não, eu vou falar. Tenho que falar. Uma pessoa falou que eu mando muitas mensagens no WhatsApp, eu não estou gostando, eu tenho que parar. Eu não vou parar. Prega, quer seja oportuno, quer não. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Tanto na igreja como fora. Então não fique se sentindo pressionado, como a pessoa está falando para não fazer mais isso. Não se preocupe. Não se preocupe, não manda para ela. Não bate na porta dela por enquanto. Outra pessoa pode ir lá, mas faça. Mais coisas que a gente pode pegar aqui. Se você ainda está aprendendo como pregar, você pode acompanhar irmãos, ajudar a entregar convites, folhetos. Você pode chamar pessoas para vir ver, pode mandar convites pelo WhatsApp, pode mandar estudos pelo WhatsApp, pode falar com mais pessoas. Até coloquei ali nos status. Faça estudos na sua casa, convide alguém para ajudar a ensinar na sua casa. Tente aprender e perder a timidez também, em algum momento. Sempre tem alguém que pode tentar ajudar dessa forma. E lembre-se, grandes homens no começo também eram tímidos. Moisés era tímido, Jeremias também se achava muito jovem. Mas eles foram tentar e novamente, foi Deus que capacitou. Foi Deus. E ele quer fazer isso. E há outros trabalhos que você pode fazer. Já falamos sobre isso, né? Você pode cantar. Lembro de uma vez uma senhora que falou que ela encostava os ouvidos na janela para escutar a igreja cantando, que ela achava muito bonito, os cânticos. E os cânticos são para ensinar a palavra. A gente sabe, isso é para nos instruir. Ore pelo trabalho de evangelismo, convide pessoas. O seu dinheiro também pode ser importante para ajudar a fazer mais folhetos, até usar, às vezes hoje na internet, manda para mais pessoas, se você colocar ali alguns centavos, pouco dinheiro, bem pouquinho. Se você acha que você pode fazer isso, use o seu dinheiro para isso, para ajudar evangelistas. Você pode também usar os seus bens, como eu já falei, celular, computador, direto. Eu estou aqui na congregação, vejo o irmão com um computador dele usando, e eu penso, poxa, que legal, ele traz a casa dele, o perigo de alguém roubar, alguém assaltar. Eu estou preocupado com isso. Eu falo, poxa, eu preciso meditar mais a respeito disso. Porque às vezes o simples fato, eu saio de casa pensando, será que isso aqui é de valor? E outras pessoas estão saindo, não se preocupando com isso. Será que a gente está se preocupando demais com os bens que a gente tem? Celular, como eu já falei, computador, o carro. Será que você não pode dar uma carona para um evangelista em algum momento? Ou para sua família? Pensar, não, vou fazer um esforço sim. Poxa, minha família, levar a família de ônibus hoje? Não, vou levar de carro para chover. Use seus bens. Pode ser também o caso de repousar, tem um bom exemplo lá com Eliseu. A mulher sunamita fez um quarto só para Eliseu quando ele passasse e ele dormisse, porque ele era um homem de Deus. E ela foi recompensada com um filho, era o esposo. Depois, quando o filho ficou doente, Deus mandou que Eliseu, ajudou com que Eliseu curasse o menino. Deus abençoa. E também, converse com os irmãos, fale a respeito de evangelismo, sobre oportunidades. Quando você fala das oportunidades que você está tendo, os irmãos ficam animados. Fale sobre pessoas mesmo. Fale, olha, conversei com uma pessoa esses dias, vamos orar por ela, vamos falar mais sobre oração, sobre as pessoas que nós estamos querendo que sirvam ao Senhor, a Jesus. Não vamos ter vergonha, vamos falar mais para que a gente ore e também que a porta da pregação seja aberta cada vez mais. Não fique com vergonha, não ache que só porque você falou, que conversou com alguém, que os irmãos vão pensar, tá se achando ruim. Não, você está animando mais irmãos. Puxa, que legal, não sabia que dava para fazer dessa forma. Nossa, vou tentar imitar, sim, é muito bom esse exemplo.
Então, vamos falar sobre orar pelas pessoas. Vamos falar sobre pessoas da nossa rua, pelos nossos vizinhos, por familiares que a gente quer que sirvam a Jesus. A gente não precisa ter vergonha disso. Então, são algumas das coisas. Eu vou mandar depois lá no grupo, vocês podem olhar com mais calma. E você pode fazer aula. Tem diversos trabalhos, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está estudando sobre a vida prática do cristão. O evangelismo é algo prático, rotineiro, que você faz às vezes 12 horas por dia, sem perceber. Na sua vida, no seu trabalho, nos estudos, vindo no caminho até a igreja, na sua família. Você sempre faz isso. E eu agradeço pela oportunidade de você falar sobre isso.